manhã. Hoje vamos falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Ok? Quem entende o que é ser pobre de espírito? Ninguém? Quem entende o que é ser pobre de espírito? Levanta a mão aí. 2 pessoas, 3, 4 entendem o que é ser pobre de espírito. E sempre se fala de pobreza, está se falando de uma coisa negativa, não é? Falar de pobreza, se declarar pobre para conseguir uma ajuda, se declarar pobre para conseguir uma bolsa, se declarar pobre para conseguir uma inserção num programa social, é sempre uma coisa negativa. Mas ser pobre nesse sentido é algo positivo, é algo maravilhoso, é onde menos é mais, onde ser pouco é ser muito, onde ser menos é ser mais. Então entenda que ser pobre de espírito, no contexto do qual o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, é uma coisa positiva. E a gente vai entender isso na lição de hoje, no estudo de hoje, na palavra de hoje. O texto para fundamentar isto aqui está em Mateus capítulo 5, verso 3, e está também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. O primeiro texto, Mateus 5, 3, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O segundo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então vamos entender algumas coisas importantes aqui. E uma que eu quero que você entenda, que Jesus começa o seu discurso do Sermão do Monte, e a primeira menção de ser bem-sucedido e ser bem-aventurado é ser pobre de espírito. Jesus não começa o seu discurso falando sobre os mansos, os que choram. Ele começa falando sobre os pobres de espírito. Eu creio que numa escala de importância, Jesus põe como condição de extrema importância é as pessoas serem pobres de espírito, para que elas possam ter o reino dos céus. Então entenda uma coisa também, que pode ser muito paradoxal. Uma pessoa que é rica ser muito pobre, né? E uma pessoa que é muito pobre ser muito rica. Porque você pode ver uma pessoa que vive em extrema pobreza, mas é uma pessoa de um espírito maravilhoso. Vive em extrema pobreza, mas é uma pessoa rica, de amor, de alegria, de paz, de bondade, de prontidão, uma pessoa alegre, feliz, porque a pobreza terrena não lhe afeta, porque ela tem a pobreza que é a melhor de todas, é a sua pobreza de espírito. Ela não precisa desse orgulho espiritual. Então ela é um pobre, mas que é tão rico, que as pessoas se aproximam desse pobre e não quer sair de perto dele mais. Não é porque ele tem muitas coisas maravilhosas para lhe oferecer, é porque ele tem as coisas maravilhosas que ele oferece, não são coisas físicas, palpáveis. Talvez o sofá da casa dele seja muito desconfortável, seja muito calor, porque não tem um ar-condicionado. Talvez o café que ele te dê seja o mais ruinzinho de todos. Não é aquele expresso, 3 corações, e nem aquele Nespresso ou Dolce Gusto que você oferece. É um cafezinho lá no coador, que gente, que cafezinho maravilhoso. Enfim, é uma pobreza, mas você vê que a pessoa é boa, a pessoa é maravilhosa, tem uma alegria, tem um brilho nos olhos.
E você pode ir em casa de ricos, abastados, que são os mais pobres de todos, porque são pobres de espírito. Não tem alegria, não tem paz, não tem a alegria de servir, de ser uma bênção na vida das pessoas. Ontem eu estava ouvindo algumas coisas da boca de um herege, mas esse herege, num determinado momento, ele falou uma coisa importante, que eu achei interessante o que ele falou. Claro que eu não vou nominar o herege. Você vai estar curioso, outro que eu fale, né? É fulano de tal. Mas ele disse uma coisa que eu achei muito importante, que ele, vivenciando as atividades nas ações sociais que atende, que faz, ele disse assim: eu não vejo incidência de suicídio na classe mais miserável da população. Eu não vejo uma incidência de suicídio, de depressão na camada mais miserável da população, nas comunidades por onde vou. A gente ouve muita reclamação de violência doméstica, de pais abusadores, de irmãos abusadores, de vizinhos abusadores. A experiência traumática familiar, tudo isso é uma coisa presente nesses lugares. Mas a gente não ouve da boca dessas pessoas que vão se matar por causa disso, que vão morrer, que estão a fim de morrer por causa disso. Vivem os dramas e odeiam e têm um sentimento ruim no coração muitas vezes, mas não ouve falar de suicídio. Mas o número de suicídio está na camada mais elevada da sociedade, de média alta para alta. Quando o pai diz para o filho adolescente assim: eu não vou te mandar para a Suíça esse ano. Aí ele deprime, vai para o quarto e se mata. Você não vai na balada X, onde vai estar o influencer tal, não vou deixar você ir. Aí a pessoa deprime, daqui a pouco vai lá e corta o pulso. Então são pessoas extremamente ricas, mas extremamente pobres. Pobres de perspectiva, pobres de espírito, pobre de realizações, de coisas que possam ser importantes. Então pensa comigo, que ser pobre de espírito não é ser pobre de miserabilidade. E ser rico de espírito, ser aquele abastado de espírito, é uma vaidade, é um orgulho, é uma soberba. Vamos tentar compreender isso aqui, que a gente não entende muitas coisas do Sermão do Monte, principalmente quando Jesus vai dizendo coisas que são bem contrárias aos nossos sentimentos. Ele diz que é bem-aventurados que choram. Ele diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele vai falando dessas coisas. E ele começa dizendo que você é bem-aventurado quando você for um pobre de espírito. Na introdução, ao ver as multidões, Jesus abriu